Muito bem, meus irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus neste momento. Quero pedir perdão aqui aos irmãos, deu um probleminha no nosso áudio aqui, nós ficamos sem áudio, mas é porque nós estamos começando aqui a nossa jornada aqui, esse novo desafio, quando nós estamos montando o estúdio aqui, então por isso que acabou faltando o som, e eu tinha acabado esquecendo, tinha um fio desconectado. Nós estamos aqui juntamente... Em fase de teste. Está em fase de teste, mas agora eu acredito que está saindo o áudio ali, os irmãos dão um feedback para nós ali sobre o áudio. Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. E estamos aqui juntamente com o nosso pastor presidente. Estamos aqui hoje, nessa noite de sábado, para nós para nós fazermos o nosso culto, a nossa live do nosso culto. E eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Pastor Leonardo, quiser fazer essa oração de abertura para nós? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, Pai querido, te louvamos por mais esta oportunidade, agradecemos o Senhor também por mais este dia. Deus amado, pedimos agora tuas bênçãos em favor de todos os irmãos que nos acompanham neste momento, Senhor, através da live, que todos possam ser alcançados pelas bênçãos do Senhor, através dos hinos, através da mensagem da tua palavra, em que será ministrada aqui nesta noite, que o teu nome seja louvado para sempre, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então, neste momento, vamos fazer uma leitura. Vamos fazer uma leitura que se encontra em Isaías. É uma das leituras mais bonitas que eu acho, do livro de Isaías particularmente, eu já falei aqui no domingo passado, Isaías capítulo 53, que nos diz o seguinte, Isaías capítulo 53, versículo de número 1, vamos ler o versículo de número 1, nos diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi ferido, foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Glórias a Deus. Esse é o nosso Jesus que veio para este mundo. Fez-se 100% homem para poder, sendo 100% Deus, mas sendo 100% homem, para poder morrer, para morrer na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando a Deus, glorificando e exaltando, para que hoje nós pudéssemos ter direito à salvação, meus irmãos. Neste momento, então, vamos ouvir mais um louvor neste momento, e logo após, então, o nosso pastor estará com a palavra. Em Jerusalém existe um tanque chamado Betesda. Em determinado tempo descia um anjo e a agitava. O primeiro que ali chegasse na água santa, ao mergulhar de qualquer enfermidade, era curado ao tocar nas águas. Uma nova vida vinha levantar. O anjo do Senhor
seja o primeiro na água a tocar. O anjo do Senhor está agitando as águas. Se queres receber a bênção, seja o primeiro na água a tocar. Eis que ali jazia um homem paralítico que só esperava, vendo que Jesus passava, de seus problemas pôs-se a falar. Não há ninguém para me ajudar, na minha frente outro desce lá. Se tu queres ficar curado, esse teu leito seja levantado, tome tua cama e comece a andar. O anjo do Senhor está agitando as águas. Se queres receber a bênção, seja o primeiro na água a tocar. O anjo do Senhor está agitando as águas. Se queres receber a bênção, seja o primeiro na água a tocar. Esta água saradora até hoje tem o seu poder, e a fonte da água da vida é Jesus, o Filho de Deus. Seja qual for o teu problema, nessa graça venha mergulhar. Salvação, cura e liberdade acharás ao tocar nas águas. Uma nova vida hoje tu terás. O anjo do Senhor está agitando as águas. Se queres receber a bênção, seja o primeiro na água a tocar. O anjo do Senhor está agitando as águas. Se queres receber a bênção, seja o primeiro na água a tocar. Muito bem, meus irmãos, nesse momento vamos passar a palavra para o nosso pastor presidente, que estará com toda a liberdade para estar falando aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, já ouvimos aqui esses hinos abençoados que acabamos de ouvir agora pelos irmãos Viana. Tem o título Agitando as Águas, um hino maravilhoso. E também ouvimos aí com Luiz de Carvalho Júnior, também uns hinos abençoados pelo Senhor Jesus. Mas nesta noite eu quero ler com os irmãos, já que estamos aí na semana da Páscoa, né? Semana da Páscoa, amanhã é domingo de Páscoa. E eu quero ler com os irmãos, abra sua Bíblia aí, você que está nos acompanhando, lá no Êxodo, capítulo de número 12, do livro do Êxodo, número 12. E depois eu quero também que os irmãos abram em João, né? Em João, nós vamos ler também depois o Evangelho de João, no capítulo de número 19, depois o capítulo 19 e o verso 38, 19 e 38 de João, logo depois, né? Mas nós vamos ler aqui Êxodo, capítulo de número 12. Eu quero ler com os irmãos o verso 11 e o verso de número 12, que nos diz a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 12, verso 11 e o verso 12, para uma breve meditação. Assim, pois, o comereis, cingidos os vossos lombos, os vossos sapatos em vossos pés, e o vosso cajado em vossa mão. E o comereis
apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Pois eu passarei nesta noite pela terra do Egito, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e farei juízos em todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que terminamos de ler é um texto muito bem conhecido, uma história bem conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada, a história do Êxodo, que começa narrando ali o nascimento de Moisés, a história de Moisés e o crescimento dele, a época que ele viveu no palácio e depois matou um egípcio, fugiu para o deserto de Midian, teve 40 anos no deserto. Depois Deus aparece novamente a Moisés e fala com Moisés para que ele retorne ao Egito para resgatar o seu povo, povo judeu, povo hebreu, que são da linhagem de Abraão, com Sara, né, através de Isaac e Jacó, e os seus 12 filhos. E através de José no Egito, né, abrindo esta porta ali, eles retornam, né, a família para o Egito. E nós vimos que ali os judeus, eles crescem muito, se multiplicam muito no Egito, porque era um povo que havia uma promessa. A certa feita, Deus chamou Abraão fora da tenda e disse para Abraão: Abraão, conta as estrelas dos céus. E Abraão com certeza começou a contar, e não teve como contar, porque ninguém consegue contar as estrelas. Talvez Deus insistiu e disse: Abraão, tenta mais uma vez. Abraão não conseguiu contar as estrelas. Eu creio que Abraão diz: Senhor, não consigo contar as estrelas. E Deus fala: Abraão, assim será a tua descendência, será incontável, será tanto como a areia da praia, será multiplicada sobre a terra. E o povo de Israel, o povo hebreu, se multiplicaram muito no Egito, e diante daquele crescimento do povo hebreu, o rei do Egito se incomodou, se preocupou, e ele disse: olha, daqui um pouco eles serão em números bem maior do que nós, e farão a guerra e nos vencerão e tomarão conta da nossa nação. Então Faraó começou a oprimir o povo de Israel, e naquela opressão eles clamam ao Senhor, e o clamor deles subiu até diante do Senhor, e Deus desce para ver o clamor. E lá no capítulo 3 de Êxodo, Deus fala com Moisés, aparece ali Moisés, e disse que o clamor do povo de Israel chegou diante de mim, e eu desci para ver, para verificar. Então ali Deus fala com Moisés, Deus se manifesta através de uma sarça, algo para chamar a atenção de Moisés, para atrair a sua atenção, e Moisés se volta para aquele episódio. Mas na verdade o que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo na sarça, mas sim a sarça que não se consumia. Chamou a atenção dele, e ele disse: me virei para lá e verei esta grande visão. E quando ele chega, a voz de Deus branda do meio daquela sarça e diz: Moisés, Moisés, não te chega para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. E ali Deus fala com Moisés, e Moisés vai ao Egito falar com Faraó. Mas Deus, da sua onisciência, sabia que não seria uma tarefa fácil para Moisés, porque Moisés se questiona com Deus, que apesar de língua não consegue falar, mas Deus fala para ele que Arão ainda estava no Egito, que Arão poderia falar a Faraó por ele. Ele passava a mensagem de Deus para Arão, e Arão chegava na presença de Faraó e falava com Faraó
transmitindo a mensagem de Deus. E dentro daquele período ali, Deus manda muitas pragas no Egito para que Faraó libertasse o povo, mas ele não libertava o povo. Então a última praga que Deus manda no Egito são a praga dos primogênitos. Deus disse a Moisés: Moisés, reúne o povo de Israel, os hebreus, e fala para eles que eles matem um cordeiro, e eles pegam esse cordeiro, assam ele e comem com pães asmos, sem fermento, e com ervas amargas. Seria esse o recado de Deus para o povo de Israel, porque o fermento ele é um símbolo do pecado. E Moisés anunciou ao povo esta mensagem de Deus, porque disse o Senhor que Deus passaria no Egito à meia-noite e feriria todos os primogênitos do Egito, desde Faraó até o escravo, até os animais, todos seriam feridos, todos os primogênitos. E Deus diz para Moisés o seguinte: manda que o povo pegue um cordeiro, e esse cordeiro seja sem defeito. Esse cordeiro não pode ter ossos quebrados, não pode ser quebrado os ossos desse cordeiro, porque esse cordeiro tem que ser um macho. Representava a masculinidade de Jesus Cristo, que seria um cordeiro, que seria um homem, seria o Filho de Deus. E esse cordeiro não podia ter defeito, tinha que ser perfeito. E que eles deveriam matar e passar nos umbrais da porta o sangue daquele cordeiro. Disse Moisés a eles: à meia-noite o anjo destruidor da parte de Deus passará no Egito, e há de ser que quando ele passar no Egito, ele vai passar em toda a terra, e vai passar em toda a casa dos hebreus também. Mas se tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo destruidor vai chegar e vai passar por cima. Então a Páscoa, o símbolo da Páscoa quer dizer passar, pular além da marca, passar por cima. Esse é o símbolo da Páscoa. E à meia-noite o anjo passou no Egito, mas os hebreus haviam matado o cordeiro e haviam pegado o sangue e colocado nos umbrais da porta, e ali estava a marca nas vergas, nos umbrais da porta, a marca do sangue do cordeiro. Porque esse cordeiro ele já representava a Jesus Cristo, que seria um dia imolado na cruz do Calvário. Seria o cordeiro de Deus que tiraria o homem da escravidão do pecado, do domínio de Satanás. E lá no Egito, através desse sacrifício do cordeiro, o anjo desceria lá e destruiria o primogênito do Egito, para que houvesse uma libertação do povo de Deus. Porque nos dias que nós vivemos, Faraó ele representa Satanás, o inimigo da humanidade, aquele que escraviza o homem, aquele que leva o ser humano para o álcool, para as drogas, para a prostituição, para o mundo do crime, tudo aquilo que não agrada a Deus, que leva à destruição do homem. Satanás ele consegue escravizar o homem. Então o homem, para ser liberto, ele precisa aceitar a Cristo como Salvador. E lá no Egito não foi diferente. Lá no Egito não foi diferente. O anjo destruidor passou lá. Deus fez juízo lá no Egito, provando para Faraó que Deus era o maior, que Deus tem o poder nos céus e na terra. Para muitos hoje, Páscoa é chocolate,
é coelhinho, mas em muitas tradições católicas e outras culturas, o coelho representa, o ovo do coelho é a criação. O chocolate representa a fertilidade, a produção, a riqueza. Mas para nós nada disso representa a Páscoa, porque a nossa Páscoa é Cristo Jesus, o nosso Salvador, que um dia foi morto, foi imolado pelos nossos pecados. Então no texto que nós lemos tem muitas coisas aqui para a gente meditar, mas o tempo também é limitado. Nós queremos só simplesmente trazer uma reflexão. No verso 11 que nós lemos, Moisés diz para o povo: assim pois o comereis, cingidos os vossos lombos, os vossos sapatos em vossos pés, e o vosso cajado em vossa mão. Isso aqui declara o fato de que os israelitas estavam saindo do Egito e de que, depois que a lei fosse dada, estariam certamente resguardados na terra prometida e deveriam comer a Páscoa em descanso e por todos os motivos óbvios. Então eles deveriam comer apressadamente, porque quando o anjo destruidor passasse no Egito, não haveria mais tempo para isso aí. Seria muito rápido a saída deles do Egito. Seria muito rápido. E nós sabemos, meus irmãos, que não dá tempo também para nós se prepararmos na volta de Cristo, porque nós temos que estar pronto também, não podemos deixar para se preparar em cima da hora. Aprendemos aqui que Moisés pediu ao povo que se preparasse com antecedência, comesse a Páscoa, vivesse a Páscoa, mas preparado, prontos, porque a qualquer momento o anjo passaria no Egito e o povo seria tirado às pressas do Egito e não haveria tempo para mais nada, tinha que estar tudo pronto. Eu quero dizer que a partir do momento que Deus dará ordem aos seus anjos e eles recolherão dos 4 cantos da terra os seus escolhidos, não dá tempo para se preparar. Podemos estar comendo, estar bebendo, estar trabalhando, estar vivendo a nossa vida normal aqui neste mundo, mas temos que estar preparado, como que se Jesus estivesse voltando agora para buscar a sua igreja. À meia-noite o anjo destruidor passa no Egito e diz a Bíblia que ele começa a destruir, entra no palácio de Faraó, que seria um dos maiores deuses do Egito, seria considerado, respeitado, venerado pelos egípcios, o rei do Egito, que seria um dos maiores deuses do Egito. Mas o nosso Deus mostrou que ele é o maior. Deus entrou na casa, no palácio, e matou o primogênito de Faraó. Deus entrou na casa dos escravos e destruiu o primogênito. Entrou lá no meio do gado, destruiu todos os primogênitos, desde as criação doméstica, os cachorros, o gato, todos morreram. Havia um lamento muito forte no Egito, havia muito choro, muita tristeza, muita angústia, muito desespero no Egito. É o que vai acontecer neste mundo após a volta de Cristo Jesus. Mas na casa dos hebreus, entre o povo de Deus, só havia alegria, só havia regozijo, porque eles puderam contemplar o livramento de Deus para eles, puderam contemplar o amor de Deus para com eles. Deus poderia livrar os hebreus de outra forma, Deus poderia ter distinguido dos egípcios de outra forma, poderia sim, mas nesse caso aqui,
Deus queria mostrar o poder salvador do seu sangue, o poder regenerador, a remissão pelo sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Deus queria provar também a obediência do seu povo mediante as palavras do Senhor transmitida por Moisés. Deus quer provar muitas vezes também a nossa obediência, a nossa sinceridade, a nossa fidelidade para com o Senhor. Desta forma, quando os espias foram espiar a terra de Jericó, a Bíblia diz que Raabe, uma prostituta, hospedou os espias na casa. E quando eles saíram, que disseram para aquela mulher, entregando uma mensagem que Jericó seria destruído, e ela disse: qual a garantia que vocês me dão que eu e minha família não vamos ser destruídos? Ele disse: olha, pega toda a sua família, coloca dentro da tua casa e coloca na parede um cordão de escarlate, que é um cordão vermelho, e há de ser que quando Israel chegar aqui e olhar, ver este cordão, a tua casa não será destruída. Aquele cordão simbolizava-se o sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, o poder do sangue de Jesus. Então Israel celebra no Egito a primeira Páscoa. E quando começa a acontecer a morte dos primogênitos, Faraó ele não aguenta, ele se desespera, e ele chama Moisés e manda que saia do Egito com todo o povo de Israel, que era muita gente que estavam saindo do Egito, porque Deus feriu o Egito através do seu poder, mostrando que ele é o maior, mas mostrando para Israel o livramento pelo sangue. Louvado seja o nome do Senhor. O valor do sangue, o poder do sangue, o cordeiro que já representava Cristo, apontava para o Calvário. Deus fez tudo isso aí para que Moisés conseguisse resgatar o povo que ele foi para resgatar do Egito e trazer e conduzir à terra de Canaã. Então o povo de Israel, todos os anos, eles pegavam um cordeiro, sacrificavam um cordeiro e comiam aquele cordeiro assado com ervas amargas, aquele cordeiro que simboliza-se Cristo. As ervas amargas que trazia um símbolo da amargura que Israel passou no Egito, o sofrimento do povo de Israel. Mas aqui no Novo Testamento, nós temos aqui a nossa verdadeira Páscoa, que é Jesus Cristo. Amanhã será comemorado o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia diz que José de Arimateia, um discípulo de Jesus, era um senador, é um homem que servia, era uma autoridade entre os judeus. Ele era um membro do Sinédrio, o qual era discípulo de Jesus, e também juntamente com o Nicodemos, aquele que foi visitar Jesus de noite, ter com Jesus e perguntar acerca do reino dos céus, conhecer Jesus. E o Nicodemos, ele teve um encontro e ele aceitou a Cristo como Salvador. José de Arimateia, o senador, e o Nicodemos, o príncipe da sinagoga, eles foram até Pilatos e pediram o corpo de Jesus para ser sepultado, porque quando Jesus estava na cruz, os malfeitores chegaram até o Senhor para quebrar-lhe as pernas, mas porém Jesus já havia falecido. Todos os crucificados agonizavam muito para morrer, demoravam bastante, mas Jesus já estava morto. E como não podia ficar um crucificado no dia de sábado na cruz, eles foram para quebrar as pernas de Jesus para que Jesus morresse. Mas quando chegaram lá, Jesus já havia falecido. Jesus não foi morto, ele se entregou à morte.
como cordeiro pascual. E a Bíblia diz que então eles furaram o lado de Cristo com uma lança, e água e sangue saíram do corpo de Jesus Cristo. E eles pediram o corpo de Cristo para colocar na sepultura, e Pilato lhe concedeu. Então Nicodemos, ele pega bálsamo, especiarias, e eles embalsamam o corpo de Cristo e enrolam no lençol. E a Bíblia diz que perto do jardim do Getsêmani, onde Jesus estava crucificado, havia um túmulo novo. E diz alguns historiadores que aquele túmulo era de José de Arimateia, um túmulo que não havia sido sepultado nenhum morto ali ainda. E eles levaram e colocaram Jesus já no fim do dia de sexta-feira, antes do pôr do sol. Eles colocaram Jesus na sepultura. Então isso nos dá a ideia, meus irmãos, que nós temos que entender que Jesus, ele não ficou 3 dias consecutivos no seio da terra. Conta-se 3 dias, porque Jesus foi sepultado sexta-feira, no final do dia. Jesus fica sábado, e no domingo bem cedo Jesus ressuscita. O horário mais ou menos que Maria Madalena vai visitar o túmulo seria aproximadamente ali umas 5 horas da manhã. Entre esse horário, 5, 6 horas, Jesus já havia ressuscitado. E quando Maria chega ao sepulcro, ela olha, a pedra estava removida, Jesus não estava ali, ela não viu, ela voltou desesperada e anunciou para o apóstolo João e o apóstolo Pedro, dizendo que Jesus não estava na sepultura. E quando eles correram os dois, diz a Bíblia que João, ele correu mais do que Pedro. Quando ele chega no túmulo, ele talvez se agacha, olha para dentro, mas não desce. Mas Pedro chega após ele e entra no túmulo. Em seguida João também entra e vê os lençóis jogados num canto, e o lenço que envolvia a cabeça de Cristo, talvez ele tinha sofrido muito, estava muito deformado, mas aquele lenço estava dobrado à parte, arrumado. Isso era um sinal que ele não voltaria tão cedo, ele não voltaria mais para ali. Porque quando você se levanta da sua cama, de repente você se levanta por algum motivo e vai voltar a dormir, você não vai levantar e arrumar a cama, você vai deixar como está, porque você vai voltar a dormir. Mas quando você levanta, não, vou levantar, que deu a hora de levantar, então simplesmente a cama é arrumada. Essa é uma rotina. E Jesus não estava mais ali, e os lenços estavam dobrados. Isto era sinal que ele não voltaria tão cedo. Mas um dia ele vai voltar. Glória a Deus. Ele foi sepultado sexta-feira no final do dia. Então Jesus teve aproximadamente sexta-noite, sábado e sábado à noite. Ressuscita domingo. Conta-se 3 dias, porque Jesus foi sepultado na sexta. Conta-se sábado e conta domingo. Mas sexta no final do dia, e sábado e domingo no princípio, no amanhecer do dia. Nas primeiras horas de domingo, Jesus, ele ressuscitou. Jesus é a nossa Páscoa. Não comemoramos mais esse dia, porque é um dia denominado, tem aquela data ali que será. Não, essa Páscoa para nós, ela simboliza-se Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou, e hoje ele está à destra de Deus, e a Bíblia diz que ele intercede por mim e por você. Não precisamos mais de um mediador entre Deus e o homem.
Jesus, ele é o nosso mediador. Jesus intercede por nós diante de Deus. Tem algumas denominações que tem algum mediador, mas para nós não, para nós Jesus é o nosso mediador. Tem gente denominação que diz que Maria, mãe de Jesus, ela intercede, rogai por nós. Ela não roga por ninguém. Maria é uma santa mulher de Deus, foi uma santa mulher. Prova disso que Deus escolheu para que nascesse o seu filho. Ela simplesmente foi um instrumento para que nascesse o Filho de Deus. E muitos dizem que a nossa igreja não respeita Maria. Nós respeitamos, temos consideração, porque foi uma mulher santa, uma mulher separada das coisas deste mundo, mas porém ela não tem poder para salvar. Ela ainda está esperando a volta de Jesus Cristo. Prova disso na festa em Caná da Galileia. Quando termina o vinho, ela chega e fala com Jesus e diz: mestre, terminou o vinho. Ele diz: que tenha eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. E ela chega para os serventes e diz: olha, faze tudo o que ele mandar. Faça tudo o que ele mandar. Se ela tivesse alguma autonomia, ela diria: faça o que eu mando. Mas ela disse: não, faça o que ele mandar. E ele mandou encher aquelas talhas de água e de repente leva para o mestre-sala. Ele prova aquela água, já não é mais água, é vinho. E ele questiona os serventes dizendo: olha, a nossa tradição aqui, nós demos o bom vinho, e quando as pessoas já estão embriagadas no final da festa, nós demos o vinho mais inferior. Mas vocês deram o pior vinho e deixaram o melhor para o final. Mas não é o melhor, irmão, porque tudo aquilo que Jesus faz é sempre o melhor. Então ele tem todo o poder nos céus e na terra. A cruz foi a maior vitória de Jesus. Ele venceu a morte, porque ele tem poder sobre todas as coisas. Ele diz: todo o poder foi me dado no céu e também na terra. Esse é o símbolo da Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo. Páscoa não é comércio, não é ovo de chocolate, não é ovo de Páscoa, não é nada dessas coisas, mas a Páscoa fala do sofrimento de Jesus Cristo, do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que tem nos acompanhado, que estão nos ouvindo neste momento, que todos possam ser alcançados por esta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus, e ser alcançado também através do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração neste momento. Queremos orar por você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, para que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, nesses dias tão difíceis que estamos passando na face da terra, aonde estamos aí sem culto nas nossas igrejas, muitas pessoas sofrendo com o desemprego, querendo trabalhar e não consegue trabalhar, tem a responsabilidade da sua casa, da sua família, dos seus negócios, mas nós que servimos ao Senhor, não devemos se desesperar, mas devemos confiar no nosso Deus. Jeremias capítulo 17, verso 7, o Senhor fala assim, Jeremias diz: bem-aventurado os que confiam no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Então a nossa confiança, meus amados, está em Deus, a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Vamos crer que Deus, Ele pode suprir todas as necessidades. O salmista disse: eu fui moço e hoje eu estou velho, mas nunca vi desamparado um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Então sabemos que Deus, Ele cuida de nós.
Deus, Ele vela pelas nossas vidas. Deus vela pela nossa família. Deus vela pela sua igreja e também pela sua obra. Amado e eterno Deus, nós te louvamos neste momento, Senhor, que estamos diante da tua presença, após termos falado, Senhor, algo com respeito à tua palavra maravilhosa, com respeito ao nosso Mestre Jesus, o nosso Salvador, que sofreu, morreu, desceu à sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está à destra do Pai e intercede por nós. Querido Jesus, abençoa cada um dos teus filhos, Senhor, que nos acompanha, Senhor, esta live através do Facebook. Pai querido, que todos sejam alcançados, Senhor, pelas tuas bênçãos, pela tua vitória, pela tua palavra. Amado Jesus, abençoa a nossa igreja aqui na cidade de Apiúna, abençoa cada membro da tua igreja, Senhor, visita cada lar, cada família, os irmãos que têm as suas empresas, os seus comércios aqui na cidade, tem o seu trabalho, a sua facção. Deus, entra com providência e dê vitória, abrindo as portas, suprindo as necessidades. Querido e eterno Deus, abençoa também as autoridades eclesiásticas deste município, Senhor. Abençoa o prefeito da cidade, o vice-prefeito, os vereadores, médicos, enfermeiros, os agentes de saúde, os policiais, Senhor, dê vitória. Abençoa também a nossa nação brasileira, Senhor. Deus, entra com providência, visita cada família, cada brasileiro, Senhor. O nosso presidente, abençoa ele, dando força, graça, vitória, sabedoria, proteção do teu Espírito Santo, jogando por terra toda a oposição, Senhor, aqueles que têm se levantado, Senhor, Deus, para prejudicar a nação, a população brasileira, Senhor, mas esta nação pertence a ti, esta nação pertence ao Senhor. Pai amado, nós oramos, nós entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Também a minha família, abençoa, Jesus, dê a tua graça, dê a tua vitória, a tua proteção, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor por esta palavra maravilhosa, a qual acabamos de ouvir pelo nosso pastor. Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Lembrando, né, pastor, que amanhã culto com o presbítero Romualdo, responsabilidade do departamento de missão, né? Missão. Vai estar o Romualdo aqui. Também o irmão Jefferson trazendo a palavra, a irmã Gilciane louvando o nome do Senhor. Você é nosso convidado para estar amanhã a partir das 19 horas acompanhando aqui então essa live do culto que é do departamento de missão, então responsável por este culto. Queremos também aqui, irmão, dar uma nota aqui sobre o programa também do irmão Valdir, né? Que o irmão Valdir iniciou hoje um programa aqui na rádio comunitária, o programa Sal da Terra, né? Sal da Terra. Eu estou até pensando em botar o nosso A Luz do Mundo, né? O programa Sal da Terra e a Luz do Mundo, né? E vai ser uma bênção de Deus, né? Todo sábado, o programa dele é todo sábado, a partir do meio-dia até as 1. Todos os sábados, a partir do meio-dia a 1h da tarde. Então, o irmão Valdir está aí, que é o presbítero, é o nosso secretário aqui da igreja, né? Esteve hoje ali com o auxiliar irmão Sérgio, que já fazia programa na rádio, né? Então, teve ali e um programa abençoado, né? Eu não acompanhei, mas no meu celular, no meu Facebook, mas estava ali o André acompanhando, nós estávamos ali acompanhando também o programa. Então, se os irmãos quiserem participar, sábado, do meio-dia a 1h da tarde, o programa Sal da Terra com o presbítero irmão Valdir. Meus irmãos, então, a partir da semana que vem, nós vamos estar aqui na nossa live, não mais fazendo o culto, tipo culto, mas fazendo a programação. A programação com a participação dos irmãos será um pouco diferenciado aqui, né, do culto. Claro, o culto é o culto online, então nós temos que se manter mais dentro assim da liturgia do culto, né? Mas então será o programa feito como programa e terá mais como se fosse uma web TV. Web TV. E os irmãos vão participar, vai ter umas coisas bem interessantes no programa. Claro que estamos começando agora, né? Estamos aí com um trabalho de amador ainda, não de profissional, né? Então tem muitas coisas para
e se ajustando, se acertando, mas no decorrer dos dias, né, a gente vai conseguindo fazer. É claro que existe assim uma aparelhagem mais justificada, mas no momento a gente não tem essa condição de comprar, né, esses aparelhos bons, assim, bem justificado, mas tem alguns aparelhos aqui, né, que já conseguimos fazer. Na verdade, a única coisa que está faltando agora para nós é um microfone profissional. O microfone profissional está faltando aqui, mas Deus vai dar graça e nós vamos conseguir. E pedimos aos irmãos, né, que nos acompanhem, né, nesses programas, compartilhe também, curte a página, né, para que nós alcançamos mais números de participantes aqui da nossa web rádio, que será aqui da Igreja Assembleia de Deus, aqui da cidade de Apiúna. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Até a meia-noite no programa, no culto com o presbítero Romualdo. Será o culto, então, do departamento missionário. Irmão Jonas estará, então, dando os encerramentos final aí. Lembrando, pastor, também, os irmãos que curtam a página, curtam o nosso Instagram também, que é AD Apiúna. Temos também uma página, nós temos também um canal no YouTube, que as pregações estão sendo colocadas lá no nosso canal, e também a página da Assembleia de Deus aqui de Apiúna, que os irmãos têm acompanhado. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, e uma feliz Páscoa já, antecipando já feliz Páscoa. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos obreiros, né, diáconos, auxiliares, presbíteros, né, alguma irmã que quiser gravar uma reflexão, fazer um vídeo, e manda para o WhatsApp aqui do irmão Jonas, do André, para nós colocar no Instagram. Que diariamente está sendo postado, Facebook, né, uma reflexão. Então, se os irmãos se interessarem, grave aí no momento que você puder, né? Pense em alguma coisa aí, um texto bíblico, uma reflexão. E você manda para cá, para nós estar fazendo essa postagem aqui durante a semana, do dia a dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem agora com o louvor do Júnior, carpinteiro pregador. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou como um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano,
sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Aparece carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou como um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar.